O Nine Fingers, também conhecido como o Rei dos Ladrões, e a esquerda de um modo geral, costumam se apresentar como comprometidos, pais dos pobres. Na verdade, não é nada disso. O que vincula mesmo a esquerda não é com os pobres ou com a pobreza, mas sim com a riqueza. Sobre isso eu quero conversar com vocês daqui um pouco. Mas antes lembrá-los da importância que tem para nós que você se inscreva no canal. E depois de assistir o vídeo, se você achar pertinente, compartilhe em suas redes sociais. Para nós é fundamental. Também é importante que você repasse esse vídeo principalmente para os seus amigos petistas e esquerdistas. E antes de começar, eu quero perguntar: em qual governo foi que os bancos tiveram os mais astronômicos lucros? E aí você entenderá a razão deste comentário. A esquerda, de um modo geral, e o Nine Fingers, tem um discurso pronto, mas um discurso que não se conecta com a realidade. Enquanto os bancos lucraram quase 1 trilhão de reais em valores atualizados durante os governos lulopetistas, observem, nós veremos que o pobre ficou mais pobre, ficou endividado. Olha o rombo que a turma da esquerda deixou para os jovens que se formaram no âmbito do FIES. Se não fosse o Bolsonaro chegar e salvar esses estudantes, estavam todos eles condenados a viverem como endividados. Mas esse é só um perfil. E quando eu falo em 1 trilhão, não é apenas os ganhos diretos. Foi o endividamento dos aposentados através do crescimento dos limites de endividamento. Tantas outras tramóias que o PT, que o Nine Fingers, a Dilma e a esquerda criaram, sempre com um só objetivo: aumentar o lucro dos bancos. Ninguém teve mais lucros durante os governos lulopetistas do que os bancos. Os bancos deitaram e rolaram. Foram tratados com reverência e sobrou para os pobres o ferro. Ah, mas o Lula levou a transposição. Não, não levou. Ele levou o dinheiro da transposição para o bolso dele. Mas a transposição quem fez foi o governo Bolsonaro. Ah, mas para cada "ah, mas o Lula", a gente tem um desvio bilionário de dinheiro. No caso dos bancos, observem como é a questão hoje do Nine Fingers. O Nine Fingers vai ao encontro do povo? O Nine Fingers se reúne com o povo? O Nine Fingers vai na praia onde é que o povo está? Não. O Nine Fingers só se reúne com bancos. Herdeiro do Itaú, pessoal do Bradesco. É com esse pessoal. Porque é estes que ganharam com ele. Os demais só se ferraram. Não houve nenhuma efetiva mudança. Houve apenas e tão somente ação de um governo de canalhas e que arrombou o Brasil durante 14 anos, tanto com o Nine Fingers como com a ANTA. Eles deitaram e rolaram. Eles deitavam e dormiam com os banqueiros, acordavam e banqueteavam com os banqueiros ou com os milionários. Vocês lembram daquele jantar ali do Nine Fingers com o Chuchu? Vocês sabem quanto era cada prato? Vocês sabem quanto cada comensal pagou? 500 pila, só a boia, mais a bebida. Vocês sabem qual o vinho que o Lula gosta de beber? Vocês têm ideia de quanto custa? Mais de 100 mil reais. Então nós temos que, de uma vez por todas, deixar claro: Lula é o carrasco dos pobres
pai, mãe, amante dos ricos. Na verdade, a esquerda, ela odeia pobre. Na verdade, a esquerda odeia trabalhador. Na verdade, a esquerda gosta de mamata. A esquerda gosta de mamar, roubar, mentir e trapacear. É isso que a esquerda gosta. E o maior referencial, o maior paradigma é exatamente o Nine Fingers. Agora, entre os absurdos que o Nine Fingers fala a meia boca, olha, tem a questão de legalizar o aborto, é um absurdo, uma barbaridade, algo assustador num país cristão como o nosso. Ele quer desarmar as pessoas, ele quer terminar com a liberdade de imprensa, ele quer censurar as redes sociais. Mas tem algo que bate no bolso do mais humilde. Lula e o PT, para atender a um anseio do sistema financeiro, quer simplesmente taxar o Pix. Essa transferência que você faz interbancos e que fez com que os bancos no Brasil deixassem de faturar alguns bilhões desde a sua implementação, o Lula quer criar uma tributação, uma taxa, mais ou menos daquela faixa ali do que tinha antigamente do DOC ou do TED. Portanto, a ameaça é sobre todos os setores da nossa vida. Cada transferência do Pix que você fizer, por exemplo, as pessoas que contribuem com o nosso canal, às vezes transferem 50 centavos, outras vezes 10, outras vezes 50. Observem bem, as pessoas vão pagar uma taxa sobre cada transferência. Esse é o compromisso da equipe do Lula para agradar os bancos, porque, como eu digo, é uma proposta de a volta de saqueadores e de ladrões que querem voltar a beneficiar aqueles que mais lucraram durante a malfadada passagem destes pulhas pelo governo. Muito cuidado com as elucubrações que a esquerda faz. Nenhuma delas objetiva o bem-estar seu ou da sua família. Eles apenas e tão somente querem roubar. Roubar naquilo que o próprio Nine Fingers já foi chamado, o Robin Hood às avessas. Ele rouba dos pobres para compartilhar e dividir em faustos banquetes com os milionários. Assim é a esquerda, aqui no Brasil e em todas as partes do mundo. Antes de encerrar, quero dizer mais uma vez, para nós é importantíssimo que você compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. É importantíssimo que você ajude no crescimento e no fortalecimento do nosso canal. Porque nós sabemos exatamente o risco e o perigo que é a sedução que a mentira de um especialista em mentir pode fazer com que incautos acabem sendo seduzidos e vendidos na bacia das almas, porque essa é, na verdade, a proposta da esquerda. Muita atenção, abra seu olho, porque depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.